O João é um professor. O João dá aula, né? O João ministra a aula. Então, o João tem um pincel. Tem um pincel. O João tem um pincel. Aí vamos lá. Vamos fazer uma situação. Se o pincel cair, da mão do João, acontece, vamos fazer abaixo, se o pincel cair da mão do João, acontece isso. Isso que? Vamos colocar dentro do parênteses o que é que acontece. Acontece isso, ó. Então, o João tem um pincel. Então, a nossa variável acima, o nosso sujeito é o João. Nosso sujeito aqui é o João. E a gente tem uma variável que é o pincel. A variável é o pincel. Aí, o que é que acontece? O João lá, ministrando a aula dele, fica jogando o pincel para cima, só jogando para cima na vertical. Se o pincel cair da mão do João, acontece o quê? Todos nós sabemos o que é que acontece. Acontece o quê? O pincel cai no chão. Então, vamos identificar aqui. Vamos adicionar. Se cair da mão do João, acontece isso. Isso que? Cai. Vamos colocar aqui o pincel. Vamos colocar em maiúsculo. O pincel cai no solo. Ok? Então, todo mundo ficou por dentro. Se o João está jogando o pincel na vertical, o pincel deslizou da mão dele, acontece isso. Se o pincel cai da mão do João, acontece que o pincel cai no chão. Ok? Essa é a primeira situação. Agora vamos fazer a segunda lógica. Isso é se acontecer isso, né? Se cair. Agora vamos para outra. Se não, vamos colocar aqui. Se não cair da mão do João. O que é que não pode cair da mão do João? O pincel. Isso automaticamente, o computador já interpretou isso. Então, se não cair da mão do João, o que é que não cai? A nossa variável, o pincel. Então, se não cair, acontece o quê? Acontece não isso mais. Acontece aquilo. O que é aquilo? É outra função. Acontece aquilo. Então, acontece o quê? Se não cair da mão de João, quer dizer que ele vai segurar novamente o pincel. Então, vamos colocar aqui o pincel não cai. Se o João está jogando o pincel na vertical, para cima e para baixo, então, em determinado momento, se passou da mão dele, caiu no solo. Acontece isso. Se não passou da mão dele, acontece aquilo. Ele segura o pincel, então o pincel não cai. Então, o fluxograma é uma estrutura, como se fosse uma receita de bolo. Então, o fluxograma é uma receita que segue um passo a passo. É como se você fosse realizar um bolo, a execução de um bolo. Você tem os ingredientes, vai fazendo a mistura até o processo final. Isso é fluxograma, ok, galerinha? Então, show de bola para entender aí o que é fluxograma. Até a próxima.